Olá a todas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre endometriose, que é uma doença extremamente frequente na população. Cerca de 10, 15% das mulheres vão ter essa doença ao longo da vida. E muitas vezes essa doença demora a ser diagnosticada e quando esse diagnóstico é feito em fases mais tardias, o risco dessa doença já ter prejudicado bastante a vida daquela mulher é maior, inclusive com prejuízo na questão da fertilidade. Endometriose, a grosso modo, é como se houvesse tecido do endométrio, que é a camada interna do útero, fora dessa localização habitual. Ou seja, esse tecido de células aparentemente endometriais se depositam por fora do útero, nos ovários, na bexiga, nas trompas, no intestino. E esse tipo de célula fora do seu local habitual causa um processo inflamatório, porque toda vez que essa mulher menstrua, aquele tecido chamado ectópico também produz um processo inflamatório nessa localização e isso se traduz principalmente em cólica menstrual muito forte. A endometriose, a gente faz diagnóstico principalmente clínico, a gente suspeita da doença quando essa moça chega com uma queixa principalmente de cólica menstrual, dor na relação, às vezes ela tem sintomas urinários, ela pode ter sintomas de alteração intestinal, principalmente no período menstrual, e esse diagnóstico clínico é o primeiro passo para a gente tentar fazer um diagnóstico mais elaborado, com exames de imagem e eventualmente até cirurgia. Quando a gente faz um diagnóstico de endometriose, é importante a gente tentar classificar se naquele momento essa doença está tendo mais um prejuízo em termos de dor para aquela paciente ou se está tendo um prejuízo mais na questão da fertilidade, porque os tratamentos mudam bastante. Toda vez que a gente encontra um quadro de endometriose onde o foco naquele momento para aquela moça é a dor, um tratamento bem utilizado e com grande sucesso, bloqueio menstrual. Seja com comprimidos de anticoncepcional, seja com medicações mais específicas para endometriose, seja com injeção, seja com uso de algum tipo de DIU que bloqueia o ciclo menstrual. Esse tipo de tratamento, onde a gente para de ter o ciclo menstrual mensal, costuma ter um efeito bacana no sentido de tratamento da dor e, eventualmente, se esse tratamento não chega no que a gente gostaria de dar uma qualidade de vida boa para aquela paciente, a gente começa a pensar num tratamento com cirurgia, muitas vezes uma cirurgia por laparoscopia, onde a gente consegue, no intraoperatório, ressecar todos aqueles focos de endometriose que causam aquele desconforto para aquela paciente. Quando o problema da endometriose se traduz em infertilidade, às vezes o tratamento muda bastante, porque não faz sentido eu bloquear a menstruação numa moça que tem vontade de engravidar, porque o bloqueio da menstruação também leva a um bloqueio dos ciclos ovulatórios e ela não vai conseguir engravidar. Então, muitas vezes, se para aquela moça o interesse é que haja gravidez, melhor do que ter um bloqueio menstrual é pedir uma avaliação com uma equipe especializada em reprodução humana para ver se isso consegue ser conquistado através de tratamento com métodos de fertilização in vitro ou algum outro tipo de tratamento específico. Uma vez feito o diagnóstico de endometriose, a gente precisa fazer um mapeamento dessa doença, até para poder escolher o tratamento mais adequado. Aí a gente lança a mão, além do exame clínico, de exames complementares, por exemplo, a ultrassonografia, uma ultrassonografia especial, onde a gente faz um preparo intestinal para ter uma melhor análise da imagem ultrassonográfica, ou até mesmo a ressonância nuclear magnética com contraste, que também é um exame que ajuda bastante a mapear a endometriose. Uma vez feito o diagnóstico da endometriose, mesmo que a gente faça toda a limpeza dos focos com cirurgia ou que a gente consiga um tratamento clínico onde a indução da não menstruação ela fique bem melhor, a gente sempre recomenda que aquela moça, se possível, não menstruar, sempre manter um tratamento clínico para bloqueio menstrual, porque a gente sabe que a chance da doença voltar é muito grande caso ela volte a ter ciclos menstruais regulares. Felizmente, a chance de uma endometriose mais grave é pequena, que seria aquela que infiltra tecidos intestinais ou da bexiga. A grande maioria das vezes, quando a gente encontra foco de endometriose na pelve,
são focos no peritônio, que é como se fosse um tecido que encobre toda a cavidade pélvica por dentro. E, vez ou outra, também a gente encontra focos de endometriose nos ovários ou nas trompas. Quando a gente lida com endometriose que a gente chama infiltrativa ou profunda, em que envolve tecidos da bexiga ou tecidos dos ureteres, que são canaizinhos que levam a urina do rim até a bexiga, ou a endometriose intestinal, muitas vezes a necessidade de cirurgia se torna maior, porque esse tipo de doença pode ter algum prejuízo maior, tanto na questão urinária quanto na questão intestinal. A gente sabe que a endometriose ela não tem uma prevenção muito clara, mas mais importante até do que preveni-la seria tentar fazer um diagnóstico precoce. Toda moça jovem que tem cólica menstrual, onde a família, os pais percebem ou a equipe médica percebe que aquela cólica não é uma cólica habitual, ela está tendo uma queixa maior do que a média das outras meninas naquela idade, aquele é um sinal de um alerta amarelo para a possibilidade dessa moça ter uma endometriose. Muitas vezes isso é suficiente para você já pensar em anticoncepcional para diminuir o fluxo menstrual ou até bloqueá-lo. Caso aquela moça fosse ter uma endometriose não diagnosticada ou que tivesse uma piora daquela doença, é uma maneira da gente conseguir pelo menos coibir a piora daquela alteração e melhora dos sintomas.